Boa noite. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos, Raquel. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Pode fazer a prece. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para o curso do Livro dos Espíritos. Agradecemos a oportunidade que estamos tendo de estudar essa obra de Kardec, agradecemos a Kardec e aos espíritos que elaboraram essa obra, que tanto nos ensina sobre mediunidade, sobre a vida futura, sobre a espiritualidade. Pedimos a permissão a Deus, acima de tudo, para que, em nome do amor, possamos dar início ao curso do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Então, em nome do nosso amor, também iniciamos esses estudos. E Eurípides Bassanufo é o nosso patrono, sempre a nos inspirar com o altivo, com os nossos queridos irmãos. Estamos, então, na questão número 4. É essa? É isso? Então, questão número 10. Paloma, é a primeira vez que você vem estudar à noite aqui o Livro dos Espíritos? É. Então, nós já estudamos algumas questões, estamos na número 10. Vamos lá. Pergunta. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Lembra que nós fizemos isso semana passada? Lemos bem. Nos falta um sentido. Eu estava com o livro A Gênese até agora, mas vocês podem pesquisar na Gênese, nesse nossa edição aqui, na página 67. Ele vai falar do amor. Pode pegar lá, por favor? Deixei lá na minha sala. Ah, mas eles já estão estudando lá. Não, já estão lá, vai atrapalhar. Me dá um ali, por favor. Então, falta-nos um sentido. Nós vimos que nós vimos nós vimos que Deus é a inteligência suprema. Vimos que é porque veio um cachorro aqui. Vai lá, rapaz, se manda daí. Vimos as provas da existência de Deus. E agora, na questão número 10, nos atributos da divindade, os Espíritos dizem que nos falta um sentido. E nós concluímos que esse sentido é Deus. Desculpem, esse sentido é o amor, que a gente ainda não tem desenvolvido. Vou ver aqui na Gênese o que ele diz aqui. Obrigado, tá? O que ele diz aqui na Gênese?
Ó. Vou ler o livro A Gênese, só um pedacinho. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos, como ao farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram vários deuses, a que não lhe atribuíram a soberana bondade. Fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial. Aí ele vai falar aqui dos atributos. Não era isso que eu queria. Vocês desculpem. Eu queria esse aqui, o item 8, que diz assim, da natureza divina. Olha o que diz na Gênese, que tem a ver com essa questão número 10. Ele está deitado aqui. É que ele deixa ele aí quieto aí. Ele tem que tomar um banho. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Ó, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido, olha aí de novo, o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Na Gênese, Kardec já está mais amadurecido com relação à doutrina espírita. Foi o último livro que ele escreveu. Então olha o que ele está dizendo. Esse sentido só se adquire com a completa depuração do espírito. É quando você tem o amor, como espírito puro. Por isso Jesus compreendia Deus. E ele diz mais, mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Foi o que nós vimos na aula passada, os atributos de Deus. Deus é eterno, Deus é único, soberanamente justo e bom. Deus é imutável. Nós vimos esses atributos todos. Então, como ele diz aqui na Gênese, somente quando adquirirmos a completa depuração do Espírito, conseguiremos compreender Deus. Aí a gente vai desenvolver esse sentido que nos falta. Só quando você tiver, pelo que ele está dizendo aqui, o amor dentro de você. Falta muito ainda. Tudo bem até aí? Então vocês podem colocar no livro de vocês, a Gênese, né? Da natureza de Deus. Está na página 66 e 67. O problema é que esse cachorro tem que tomar um banho. Não, deixa ele aí. Pode deixar ele aí. Ele só vive atrás de mim agora. Apareceu aí na rua. Vive atrás de mim. Fica ali, né? Mas o bichinho está precisando de um banho. Hoje ele ficou atrás de mim o dia todo aqui. Vamos lá. Pergunta número 11. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Um dia a gente vai ter que compreender, né? Quando que a gente vai compreender? Sem colar aí. Quando tiver a perfeição. Nós não vimos na Gênesis agora? Vamos ver. Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Aí você escuta aí, quando eu morrer eu vou ver Deus face a face, né? Você queria ver Deus face a face, né, Raquel?
Ficar dormindo para ver Deus face a face. Olha quanto angu e feijão com arroz você tem que comer para chegar lá. Né? Melhor do que? Ah, melhor. Vamos lá, observação de Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com a criatura, cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora ainda incompleta. Entenderam? Quando lá atrás nós estávamos lá na época de Moisés, a gente tinha um Deus vingativo, cioso, um Deus que castigava os nossos inimigos. Quando vem Jesus, Jesus já traz um Deus de amor, um Deus Pai, porque aquele povo já podia compreender melhor a essência de Deus. Quando é agora, o Kardec já traz um Deus mais inteligente, né? A causa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mais para frente, vamos compreendendo melhor Deus. Deus continua sendo bom, sendo Pai, sendo amoroso, sendo a inteligência suprema, mas Ele não é só isso, a causa primeira de todas as coisas. Deus é, como nós já dissemos, Deus é. Não dá para ir além, falta nos dados, falta alguma coisa para a gente compreender Deus. Tudo bem? Vamos lá, próximo. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Vamos lá. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma das suas perfeições? Aí eles respondem, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Eles a entrevê pelo pensamento. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Olha aí. Aí aqui uma pergunta e uma resposta complementa a outra, por isso que a gente leu as duas. Mas quando eu li a 12, eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele estava perguntando algumas de suas criações perfeitas, perfeições que ele cria, não dele, não características dele. Não, ele pergunta que apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, porém podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições, da perfeição dele. Por exemplo, ele é soberanamente justo e bom, isso é uma perfeição de Deus. Nossa, eu tinha entendido outra coisa. Entendeu? E isso é uma das perfeições. E o que é ser soberanamente justo e bom? Ele vai definir aqui embaixo. Vamos lá ver essa resposta. A gente dizendo que Deus é eterno, único, eterno, infinito, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, a gente está tendo uma ideia completa dos atributos de Deus? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar. Mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem absolutamente como exprimir. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve possuir
essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então, se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Entenderam? Então, do nosso ponto de vista, sim. Do nosso ponto de vista, do acanhado ponto de vista que temos, Deus é eterno, imutável, imaterial. Esses atributos aqui. Do nosso ponto de vista. Mas tem coisas que a gente não consegue abarcar ainda. A nossa inteligência não permite. É como uma criança que não consegue ir além do que está em torno dela, da capacidade dela de raciocinar. Ela não conhece o que um adulto conhece, ela não tem a experiência, ela não tem meios de compreender certas coisas. Vai precisar de tempo. A alma também tem a sua infância, a sua maturidade, a sua adolescência e a sua maturidade. Nós ainda não somos almas maduras, nós somos ainda almas infantis. Estamos muito mais próximos do princípio do que da meta. Falta muito ainda para a gente caminhar. Continua. Deus é eterno. O que é ser eterno? Vamos lá. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Olha aí como é que é difícil, Paloma. Deus não teve princípio. Como que uma coisa não tem princípio? Não dá para gente. Ah, então foi um Deus que criou Deus. Então é esse que é o Deus. E como é que ele começou? Pois é, fica... A semana passada a Raquel disse que foi a galinha, né? Não. Foi você que disse, não foi? Quer dizer, foi a Maiara. É, alguém aí da frente. Pois é. Tá bom. Outra coisa, Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Olha, isso é muito legal. Deus é imutável. O que nós conhecemos hoje de leis, sejam elas físicas, químicas, biológicas ou morais, desde o princípio sempre existiram. A lei da gravidade sempre existiu, desde que o planeta surgiu. Embora lá no mundo primitivo os homens eram verdadeiros animais, ainda, comportamento animalesco, a lei de amor sempre existiu. A gente que vem caminhando e descobrindo as coisas, melhorando a nossa condição e compreendendo melhor a lei de Deus. Daqui a 1 milhão de anos, se a gente quiser melhorar, né? Se não quiser, vai continuar a mesma coisa. Olha quanta coisa que a gente vai aprender. Né? E essas leis sempre existiram. A gente viu com relação ao tempo. O nosso tempo, ele tem um limite. Ele começou, nós falamos sobre isso. A Terra começou aqui. Então o nosso tempo é na Terra, né? A nossa referência. A Terra. E antes da Terra? E os planetas que foram criados antes da Terra? Os seres que foram criados antes da Terra, mas bem antes. Bem antes. Então o tempo, ele não existe para Deus. Ele não existe nem para a física hoje, nem para a ciência hoje. O tempo não existe. O tempo não existe. Como o espaço também não existe. Olha que coisa louca. Como é que você vai compreender Deus? Já sabe-se que existem outras dimensões.
E o pouco que a gente conhece é quase nada, é muito restrito à nossa dimensão e ao que os nossos olhos alcançam, através de alguns aparelhos. O próprio universo, cada vez mais se descobre coisas diferentes. Renovam-se as leis, caem teorias, criam novas teorias para explicar o universo e o homem está em busca e a coisa se expandindo cada vez mais e ele não consegue compreender como tudo começou. Vocês sabiam, quando eu estudei, por exemplo, eu estava estudando isso hoje na Gênese, nós tínhamos 9 planetas, não era? Não eram 9 planetas do nosso sistema solar? Como é que é o nome? Eu não me lembro de todos, não. Mercúrio, Vênus, Plutão, Marte veio depois, primeiro Vênus. é Mercúrio. Mercúrio, Terra, Marte, né? Ou Marte e esse Terra. não tem. Mercúrio, Terra, Marte, Calma aí que eu vou ver. Saturno, Netuno, Plutão era o último, foi o último descoberto. Mercúrio, Vênus, Mercúrio, Terra, Vênus, Terra, Marte, Marte, Júpiter, Júpiter, Saturno, Saturno, Urano e Netuno. Urano e Netuno. 8 planetas. Mas quando eu estudava eram 9. Plutão era considerado um planeta. E desde 1900, desde um tempo para cá, não vou precisar a data, e eu descobri essa semana, eu não sabia. Plutão não é mais planeta. Deixou de ser planeta. Nós temos 8. Ela leu ali 8. Mas já tem um grupo de pesquisadores dizendo que Plutão é planeta. Vai voltar a ter 9. Olha a ciência como é que é. Eu estava lendo a Gênese, foi escrita lá na época de Kardec. Então eles só conheciam na época de Kardec 5 planetas. E mais uns outros menores que é chamado... São chamados... Em 2006, o Sistema Solar tinha 9 planetas, só que o antigo planeta Plutão foi reclassificado pela União Astronômica Internacional. Olha aí. Por causa de alguns critérios científicos, Plutão passou a ser catalogado como um planeta anão. Caramba, ó. A gente vem estudando aqui a Gênese, olha, o livrinho difícil a Gênese, mas a gente está estudando aqui, né? Tem que estudar. Teve um ponto aqui das teorias da formação da Terra, é porque o meu está marcado, esse aqui não está marcado, e eu tenho dificuldade de achar aqui. Mas umas teorias, não pode entrar lá não, que estão lá no estudo. Falamos de cometas, de asteroides, a gente aprendeu coisa dessa aqui. Mas tem aqueles 3 planetas que eram considerados planetas, mas não são. São asteroides. Luno, Juna, Luno e um outro nome lá, que eu nunca tinha visto. Mas que com o desenvolvimento do telescópio, principalmente do Hubble, muita coisa se renovou, muita teoria que eram tidas como verdadeiras foram refutadas. Olha como é que a ciência faz, ela vai dobrando o seu conhecimento e uma coisa que é verdade hoje, amanhã deixa de ser. Isso mostra a nossa ignorância, a nossa pequenez com relação ao conhecimento do universo. Pronto, nós estudávamos, eu lembro, a menor partícula da matéria era o átomo. Era ou não era? Até bem pouco tempo. Na minha época também. Na tua época também, bem pouco tempo. Já não é mais. Já não é mais. Fica quieto aí. E você quer saber de Deus? Como é que é Deus? Que é Deus? Para uns é quem ainda está no quem, né? O Deus antropomórfico. A gente não sabe. Falta dados, falta conhecimento, falta amor. Falta muita coisa na gente. Continua aí, Raquel. É imaterial. Isto quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria.
É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo. Tem que ter um só. É todo-poderoso, porque é único. Se não possuísse poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Entenderam? Não. Vocês entenderam por não entender. Não dá para a gente compreender Deus. Mas esses atributos ele tem que ter. Alguma pergunta? Por isso que tem aquelas características dele ser onisciente, onipresente, né? É, exatamente. Deus onisciente, onipresente. Na igreja fala sobre isso, que Deus é onisciente. Aí está uma coisa. Deus é onisciente. O que é ser onisciente? É que ele sabe o presente, conhece o passado e sabe do futuro. Tá. Então, se ele conhece o passado, o presente e o futuro, ele sabe do nosso destino. Ele sabe. Então, ele criou um ser para ir para o inferno. Porque ele sabia para onde ia aquele camarada, né? Então, ele criou alguém para ir para o inferno. Não, e tirou nosso livre-arbítrio também. Né? E se ele criou alguém para ir para o inferno, além de tirar o livre-arbítrio, ele deixa de ter um dos atributos, que é ser soberanamente bom e justo. Ele não está sendo bom, nem está sendo justo. Você vai para o inferno, Raquel. Tá? Ainda mais que você acreditava nisso. Então, vai indo, estão te dando corda, daqui a pouco você vai chegar lá. Deus está sendo justo com a Raquel, porque ela vai para o inferno? Não está. Então, o inferno não existe. Não pode existir. Pela onisciência, que a própria igreja diz, o inferno não existe. Ela condena o inferno. Senão, um dos atributos de Deus, que também a igreja diz que tem, que é ser bom, fica também por terra. Então ele não é justo. Se ele é bom para um, não é bom para outro, ele não é justo. A justiça é igual para todos. Está entendendo, Raquel? O que você está olhando para o alto aí? Entendeu ou não entendeu? Não, você disse sim, eu estou questionando aquela época. Ah, tá. Eu estou ouvindo o pastor falando aqui no discurso. Pois é. E graças a Deus o inferno não existe. Senão, a nossa casa estava lá reservada, né? Tinha muitos, mas a gente ia encontrar muita gente conhecida lá, muita gente boa por lá. Graças a Deus ele não existe. Por aí. Então essa questão do inferno, do céu, do demônio, dos anjos, a gente estuda lá no céu e inferno. É muito interessante, porque você vê, você deixa de ser ignorante. Porque tudo isso, com argumentos lógicos, não é coisa que você tem que acreditar, tem que ter fé, não. São argumentos lógicos, racionais. Você chega à conclusão que não existe nenhum demônio, nem o céu beatífico, nem o inferno. Não existe nada disso. Isso não é lógico. Mas não é matéria para a gente discutir agora. Até como foram criados os demônios. É uma coisa tão ilógica. Como? Lúcifer, o mais belo dos anjos, se revolta contra Deus. Como é que um ser perfeito vai se revoltar? Deixa de ser perfeito. Mas, então não era anjo. Se não era anjo, então Deus falhou. Deus falhou. Ele criou perfeito, mas não era perfeito. Ele pensava que era perfeito, porque ele se revoltou. É uma coisa estapafúrdia, é uma doutrina estapafúrdia,
Eu não vou continuar aqui, senão eu vou falar do céu e inferno e vamos voltar aqui para o nosso tema. Panteísmo. O que é o panteísmo? Deus é um ser distinto, ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Dê a resposta. Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outra. Muito bem. Eu quero ver aqui Tem mais um o pedaço. significado da palavra panteísmo. Panteísmo, doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidade conexas, como uma única realidade integrada. Lê aí toda a pergunta aí. Lê aí. Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade nada saberíeis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Muito bem. Pan. Eu quero que ismo, o significado. Como é que eu boto aqui no dicionário? Eu vi isso no outro dia. Acha aí. Pan. Pan, o que significa pan? Seja... É como se ele tivesse sido o somatório de todas as coisas. Está errado. Ele não pode ser o resultado. Tel significa Deus. Teísmo vem de tel. Tel é Deus. Deus em tudo. Pan, acho que é tudo. Vê aí. O significado da palavra para vocês não esquecerem mais. Pan é tudo. Tel, Deus. Deus em tudo. Mas vamos deixar ela ver ali. Eu não sei se é a etimologia da palavra. Origem da palavra panteísmo. Origem. Vamos lá, vê aí. Do grego pan, igual a tudo, mas teos, igual a Deus. Tá vendo? A cabeça não está ruim, não. É uma Pan, doutrina filosófica que é que eu queria defende que tudo saber é de Deus. onde que vinha. Então vem do grego. A palavra panteísmo vem do grego. Pan, tudo. Tel, Deus. Então Deus em tudo, né? Lê aí, pode ler. É uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos. Então vamos lá. A gente tem que ter cuidado com isso. Você vê às vezes aquelas pessoas, né? Namastê, né? O Deus que está em mim fala com o Deus que está em você, o Deus está na lua, meu irmãozinho Deus, peixinho é meu irmãozinho. Deus está em tudo, no cachorrinho, no peixinho, na lua, na terra, Deus em tudo, né? E você entra nessa vibe aí sem prestar atenção. Nós até falamos isso para os evangelizadores. E não é isso. Eu não vou nem ler de novo a resposta agora, vou ler depois. Por quê? Se Deus fosse o somatório de todos nós, então quando a gente morrer, a gente volta para Deus, como as águas para o oceano. Então Deus seria um grande imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Deus seria instável, nós somos instáveis. E por aí vai. É como se tirasse um monte de pãozinho de uma massa, aqueles pãozinhos, pedacinho de Deus, depois o pãozinho volta para a massa, volta a ser massa de novo. Então toda hora, outra coisa, não haveria razão de ser para você, de você fazer esforço para ser uma pessoa boa, porque você ia voltar para o todo e ia perder a sua individualidade. Então você perde a sua individualidade, o bom e o mal.
Então não há justiça. Então a ideia panteísta é uma ideia destituída de lógica. Mas por que Kardec colocou isso aqui? Nem a gente ouviu falar nisso aí, não é? Mas é porque Está ouvindo aqui. Foi 1700 e pouco. Porque na época era uma ideia em voga. Era uma ideia em John voga. Toland. John Toland. Foi utilizada por John Toland em 1705. Então, esse camarada levou com ele uma porção de gente com essa ideia panteísta em 1705. Quer dizer, século XVIII, não é? Época começa ali o iluminismo, não é isso? As grandes ideias. Aí surgem vários filósofos. Quem foi esse camarada? Filósofo, vê aí. Estou procurando. Enquanto ela procura, vamos ler de novo a resposta aqui devagar. Olha só. Deus é um ser distinto, que nós estudamos até agora, único, soberanamente justo, bom, Deus distinto, ou conforme a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo. O incauto que não presta atenção entra nessa furada. Ao que ele responde: se fosse assim, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Entenderam essa resposta? Ele seria o efeito e não a causa de tudo, a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa de tudo, ele é a causa de nós existirmos, e não o efeito. Então Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele é a causa. Nós somos efeitos, nós somos criaturas dele, e não ele é o que nós somos juntos. Então por aí a gente já vê que essa teoria é estapafúrdia. Dá para ligar esse negócio aí para esfriar um pouquinho? 2, aqui. Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Senão é quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha ou o cachorro correr atrás do rabo. E isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, na realidade, nada saberias. Deixai, portanto, de lado todos esses sistemas. Isso aqui é um sistema. Sistema é uma ideia, ou um conjunto de ideias para se justificar alguma coisa, para se definir alguma coisa. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. É, uma lambada. Ficou clara a resposta? Pois é, você não sabe fazer comida, Raquel? Caramba, por isso que não casou ainda. Vamos lá. Por isso que descasou 2 vezes. Então vamos lá, número 16. 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, isto é, da doutrina panteísta. O homem não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. O Espírito deu uma resposta bem, né? Vai ficar ligado numa bobagem dessa, pô? Ele já tinha mandado parar de perguntar, né? Pra gente se preocupar com coisa. Agora Kardec era danado, né? Ele vai perguntando, vai, bota aqui pra gente entender também. Continua. Mas muitos pensam que são deuses, né? Que são deuses. Outros muitos têm certeza que são, né? Quem tem poder, quem tem dinheiro, acha que é Deus. Pensa
ou tem certeza que é. 15. 16. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Kardec insiste, né? Ele é insistente. Continua. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo o vazio ou o nada em parte alguma. Deus está por toda a parte. Estando Deus por toda a parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão, refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. O Espírito já explicou lá atrás. Ele quer pegar o Espírito pelo pé, né? Mas isso aqui eram argumentos que ele encontrava na sociedade, daqueles que tinham a ideia panteísta, né? Aí é uma outra coisa. Vós sois deuses, e não dizendo que vós é Deus, o Criador. Não é. Quando você... Isso, você vai entender isso estudando Leon Denis, quando ele fala das potencialidades da alma. Então, por exemplo, o amor é uma potencialidade que todos nós temos. Você ama alguém? Ama. Vou pegar aqui a Maiara. Maiara já está com um filhinho. Você ama a sua filha? Mais. Mas sabe que... É isso que eu ia falar. Você ama a sua filha mais do que tudo na vida. Vou pegar a Maiara já, tá? Maiara, você ama a sua mãe? Tá bem? Ela está do teu lado aí, né? Tu vai dizer que não. Tá. Maiara, você ama, com esse mesmo amor, a filha do vizinho? Pô, já parou logo na filha do vizinho. Se Jesus pediu para amar os inimigos, a Maiara não consegue amar a filha do vizinho. Então, olha só, e ele deu o exemplo. Olha o amor de Jesus. Olha o tamanho do amor do Cristo. Olha o que ele fez, o sacrifício de tomar um corpo carnal para trazer à humanidade um ensinamento. E ele é tão poderoso, tão grandioso, que não escreveu nada. A vibração dele está na terra. Fala bem ou fala mal, tem que falar de Jesus. Ele dividiu o mundo antes dele e depois dele. Ele não condenou a nenhum pecador. A nenhum. Ele condenou o pecado, o erro, e não aquele que errou. Olha quanto nos falta para amar como Jesus amou. Tem aquela musiquinha que bota ali, né? Amar como Jesus amou. Olha o quanto nos falta. Ele não fugiu, não se juntou aos poderosos, sempre simples, sempre humilde, ofereceu a face. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Então, vós sois deuses. Jesus disse mais: podeis fazer o que eu faço e muito mais. É só você desenvolver essa potencialidade. O amor, por exemplo. Vamos falar do pensamento, é uma potencialidade da alma. O pensamento, o livre-arbítrio, o sentimento íntimo, a vontade. A vontade é a principal das potências da alma. Quando eu era criança, gostava de dormir um pouquinho mais. Mas quando tinha praia no domingo, né? Eu que morava no subúrbio, vamos para a praia, pulava da cama, né? Você pulava da cama. Isso você pulava porque quando você ficava na cama, você não tinha vontade de levantar. Você teve um estímulo, você pulou da cama para ir. A vontade é que impulsiona todas as demais potências da alma. Disciplina também. Se você quiser amar a filha do vizinho, você não vai amar? Se você quiser, fizer um esforço, olha a vontade aí.
Então, quando você desenvolve essas potencialidades, a alma humana é igual uma semente. Você joga uma semente de laranja ali, um carocinho pequenininho, ela vai arrebentar o solo, vai nascer uma laranjeira com milhares de galhos, de folhas, de frutos, vai dar fruto não sei por quantos anos. Isso tudo está em germe, naquele caroço, naquela semente. A alma humana é assim. E quando Deus criou, ela colocou em nós potencialidades, como a vontade, como o amor, como o pensamento. Olha o nosso pensamento, quanto já se desenvolveu, quanto conhecimento a gente tem. E a gente já sabe tudo. Olha, eu estava buscando uma frase, né, de Sócrates, só sei que nada sei, os inteligentes falam isso, mas não é. Com o que a gente conhece, não se faz quase nada. Mas com aquilo que ignoramos, se constrói um universo. Frase bonita, né? Para colocar a gente bem quietinho. Então, a gente falta muito. Essas potencialidades serão desenvolvidas ao máximo. Por isso Jesus disse, vós sois deuses. Entendeu agora? Eu não vou falar das potências da alma, porque daria aqui umas 10 aulas sobre isso. Mas está lá no Problema do Ser, do Destino, de Leon Denis. Mais uma. Agora é o comentário de Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria, transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem rebaixá-lo em nosso entendimento, e nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E este sistema está em contradição com suas propriedades essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Ah, Kardec fechou com chave de ouro, né? Agora ele entendeu. Ele entendeu e fez a gente também compreender. Tudo bem até aí? Vamos parar por aqui? Alguma pergunta? Aproveita que a Raquel está aí, ela explica. Semana que vem vamos para os elementos gerais do universo. É muito bom a gente estudar. Parem para pensar. A gente de noite aqui, pensando em Deus, discutindo sobre a bondade de Deus. Olha quanto nós já caminhamos. O que a gente fazia nesse horário há uns 5 anos atrás? Se não, então olha como a gente já progrediu, a gente está caminhando. O que a gente fazia nesse horário há uns 100 anos atrás? Provavelmente nos reunimos para fazer a guerra, para tramar alguma coisa contra alguém. Aí Deus nos reúne novamente para a gente mudar o pensamento, o sentimento. Vamos fazer a nossa prece? Então agradecemos a Deus, a Kardec, pela elucidação, pelas elucidações de temas tão complexos, filosóficos, e que nos esclarece tanto. Obrigado, mestre. Obrigado a Leon Denis, que deu continuidade a essa doutrina.
E nos ajude, Senhor, a mantê-la pura como a recebemos, divulgando-a com clareza e com a pureza que ela nos chegou. Obrigado, altivo e a direção espiritual da nossa casa. Que possamos honrar o seu nome, amigo querido. Honrar o nome de Kardec, o nome de Jesus. Estudando, trabalhando, divulgando essa doutrina libertadora. Que Deus abençoe a nossa casa, é o que rogamos. A proteção, o amparo, a inspiração para os seus dirigentes, para que eles cumpram com os desígnios que do mais alto chegam até eles. Que eles saibam discernir, que eles saibam ouvir e manter a tua chama, Jesus, acesa nessa casa de amor. Despeça-nos na tua paz. Em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, o amor que vibra aqui dentro, em nossos corações, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.